primeira informação da vida de Raquel é que ela aborreceu, ela injuriou, ela brigou, ela desfez de sua irmã. Por quê? Porque Jacó amava mais ela do que Leia. A Bíblia diz sobre isso. Segunda informação que a Bíblia nos informa de Raquel é que ela teve o quê? Teve o quê? Olha para o seu irmão e diga assim: você não é invejoso não, né, cara? Terceira informação da vida de Raquel está no mesmo versículo. Continua lendo, Neto. Teve inveja? Opa! Ela faz uma ameaça de suicídio. Se você não me der filho, Jacó, eu vou o quê? Morrer. Ela é chantagista. Sabe outra informação da vida dela? Capítulo 30, versículo de número 16. Olha o que a Bíblia diz. Vindo, pois, Jacó à tarde ao campo, saiu-lhe Leia ao seu encontro e disse: as minhas entranhas, a mim entrarás, porque certamente te aluguei com as mandrágoras do meu filho. E deitou-se com ela aquela noite. Escuta isso aqui. Lendo assim de forma superficial, você não vai entender. Mas sabe o que Raquel tinha feito aqui? Ela viu Rubem chegar do pasto com frutos na sua mão. Ela teve desejo de comer aqueles frutos. O que ela faz? Ela troca os frutos e entrega Jacó para Leia naquela noite. Ela vendeu o seu marido, ela alugou o seu marido por uma noite para deitar com Leia. Raquel é alguém que se preocupa com a sua necessidade. Raquel é alguém que olha para as coisas que chamam a atenção e age por necessidade e não por propósito. Segura essas informações, talvez alguma você pode se identificar. E nessa noite que Leia deita e dorme com Jacó, nasce Issacar. Issacar é alguém abençoadíssimo, porém, a vinda de Issacar foi através de uma permuta, de uma troca. Raquel, ela se movendo pela necessidade, ela vai fazer a sua irmã rival ser mais abençoada ainda. Então não adianta eu fazer biquinho, não adianta eu murmurar no momento de sequidão da minha vida, porque eu vou acabar agindo por necessidade e vou piorar o meu processo. Outra informação de Raquel, capítulo 31, versículo de número 19. Olha o que a Bíblia diz. Quando elas estão saindo da casa do seu pai, acompanhando Jacó, ela vai roubar, ela vai furtar o seu pai. Raquel é alguém que rouba. Capítulo 31, versículo 19. E havendo Labão ido tosquear as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos. Opa, duas informações no mesmo capítulo, no mesmo versículo. Ela furtou, e ela não furtou ouro, não furtou prata, não furtou animal. Não, ela furtou ídolos. Por quê? Porque ela é idólatra. Porque ela tinha outros deuses, mesmo tendo um marido que era profeta. Olha para cá que eu quero entregar informação para a sua vida. Raquel está tendo um ventre estéril. Raquel está se tornando improdutiva por todas essas coisas. E olha para cá que eu quero te entregar informação. Talvez você reclama daquilo que não recebeu. Mas quando você olha para o espelho da sua vida, você vê quão problemático e problemática nós somos. E às vezes estou dizendo: Deus, está demorando, eu não recebi isso, eu não alcancei aquilo. Mas toda
Todas essas informações estavam dentro de uma pessoa. Era uma pessoa que fazia chacota de outra. Era uma pessoa que tinha inveja. Era uma pessoa que agia por necessidade. Era uma pessoa que fazia birrinha. Era uma pessoa que furtava. E era uma pessoa que tinha outros ídolos no seu coração. Como consequência disso, Deus tornou ela improdutiva. O seu ventre era estéril. O grande problema, Laiane, é que a gente esquece que 90% das coisas que a gente pratica pode muito bem alcançar os meus filhos, alcançar a minha geração. E eu esqueço disso. Eu não oro a Deus para quebrar e queimar essas sementes que eu plantei no passado negativa. Quem vai nascer? Por misericórdia e bondade de Deus, um moço chamado José. E José nasce na velhice de Raquel. Quando esse moço nasce, a Bíblia diz que o seu pai amava ele muito. Me pergunta, por quê, pastor? Porque ele era filho de Raquel e, afinal de contas, Raquel era o xodozinho de José. Era o xodozinho de Jacó. Raquel era a primícia. Raquel era o chuchu de Jacó. E na sua velhice, nos 45 do segundo tempo, Deus faz a madre de Raquel ser aberta e dá ele Jacó. Dá ele José. Muito nome, né? José significa ele acrescenta. Aquele que entrega, aquele que acrescenta. Quando José está tomando forma, o seu pai faz para ele uma túnica de cores. E aquele jovem que está crescendo, se destacando, ele está recebendo uma capa que o diferenciava de todos os seus outros irmãos. Olha para cá para você entender essa palavra. O pai tem uma confiança nele extraordinária, mesmo ele sendo menino. O pai deposita uma autoridade nele gigantesca, mesmo ele sendo criança. Imagina você, 18 anos completou. O seu pai diz, filho, tira carro, tira a sua carteira, que eu vou te dar uma Ferrari. Irmãos, José está chegando com a túnica feita pela mão do pai, que nenhum dos outros tinha. José está chegando e o ambiente que ele chega, aonde que ele passa, alguém está olhando para ele e diz assim, camarada. E aquilo que o pai fazia por ele, trazia inveja nos seus irmãos. Por quê, pastor? O que a sua mãe tinha? Quem era a sua mãe? Lembra que a sua mãe era invejosa? Ela plantou inveja. Quem planta inveja, colhe. Quem planta arroz, colhe. No inconsciente, José não pediu túnica, José não pediu para ser invejado, assim como Leia não tinha pedido nenhum filho para Deus. A Bíblia diz que Deus visita o ventre de Leia e dá para ela 7 filhos. Olha para cá, porque tem coisa que você não pediu e Deus te deu. E Deus me trouxe aqui para dizer para alguém essa noite. Você está sofrendo por uma coisa que você não pediu, mas eu preciso de você para esse tempo. Tá bom, o Glória está na prestação ainda, 30, 60, 90, 120, mas daqui a pouco chega, segura. José está recebendo na sua vida aquilo que ele não pediu. Eu desafio alguém aqui, dizer que a vida que você vive hoje, ou a casa que você nasceu, os sonhos que você está vivendo, foi aquilo que você sonhou para a sua vida. Tem muita e muita coisa que você está vivendo, suportando, tolerando, enfrentando, que você não pediu para Deus, mas chegou na sua vida e Deus está olhando e está dizendo, deixa eu ver como Ele comporta
com aquilo que ele não pediu. Por quê? Porque se ele souber administrar de bom grado aquilo que ele não pediu, eu vou entregar para ele, eu vou entregar para ela aquilo que ela me pediu. Eu vou repetir porque você não entendeu. Vou repetir. Se você aprender a administrar com excelência aquilo que lhe foi entregue, uma hora dessas, aquilo que você pediu vai chegar na sua porta sem você precisar fazer nada. Porque a minha Bíblia diz que antes que saísse uma palavra dos meus lábios, ele já sabia do que eu precisava. Levanta a sua mão que eu, aleluia, tenho uma palavra para a sua vida nessa noite. Fica tranquilo, Deus está vendo você indo trabalhar, mesmo na onde você não queria trabalhar. Deus está vendo você alimentar, mesmo a comida que você não sonhou para alimentar. Deus está vendo você viver nessa tragédia financeira, mesmo que você não desejou viver isso. Mas o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó me trouxe aqui para dizer para alguém: suporta o processo, suporta o que tem chegado na sua vida. Por quê, pastor? Porque se você vive o processo, Deus vai te habilitar para você viver aquilo que você tanto sonhou para a sua vida. Glória! José está recebendo nas suas costas, como diz o meu amigo apóstolo Walter, ele está dizendo, ele está recebendo na sua fatura uma conta que ele não consumiu na mesa. Primeiro que ele está recebendo uma túnica, ele não pediu, o pai deu. Segundo que ele está sendo invejado. Cutuca seu irmão assim, diga assim: eu não tenho culpa. Eu não tenho culpa. Não tem culpa. Se o seu sorriso incomoda, você não tem culpa. Se o seu jeito de caminhar, de se portar, está trazendo algum peso para a sua vida, alguma inveja, alguma coisa, você não tem culpa. Mas escute uma coisa. O pai está vendo como você se comporta com aquilo que você recebeu sem você pedir. Sem você pedir. Tem coisa boa, tem coisa ruim. Aí a Bíblia diz que de longe os irmãos estão vendo ele, porque o versículo 13 que nós abrimos a palavra, está dizendo que o pai envia José. O pai, me ajuda a pregar. Quem enviou José, irmãos? Quem enviou José? Vai lá. Vai fazer uma vistoria. Vai ver como é que seus irmãos estão. E volta, tá? Eu preciso que você vai, mas eu preciso que você volta. Traz informações. Só que Jacó não sabia que José não iria voltar. E o que me chama a atenção é que ele está indo bonitinho, com a túnica que o pai deu. E quando ele chega, ele não sabia que tinha uma cova preparada para ele. Me acompanhe? Me acompanhe na Bíblia. 37. Capítulo 37. Versículo de número 20. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo numa dessas covas. Numa dessas, não tinha só uma, tinha várias. Sabe o que significa isso? Se ele não cair nessa, cai naquela. Se ele não cair nessa, cai naquela. Vamos preparar várias. Uma dessas covas ele vai cair. Tinha várias covas preparadas. Já estava preparada.
Porque os irmãos sabiam que qualquer hora José vinha ver eles. É mais ou menos assim, é como se tivesse uma cova ali na porta, outra aqui no meio. José não veio, não caiu naquela, também no outro dia não veio, não caiu nessa, não veio no outro dia, não caiu. Chegando lá na porta, uns 45 do segundo tempo, José está vindo. José está vindo e cai numa daquelas covas. O que me chama a atenção é que a primeira coisa que eles fazem antes de jogar José é arrancar-lhe a... Tirou o que dele, irmãos? Olha para cá. E o que eles fazem? Eles pegam um animal, matam o animal, passa sangue nas vestes, leva a veste para o pai, cheia de sangue. E isso aqui marcou meu coração. Por quê, pastor? Porque eu não posso carregar uma veste que brilhe se ela não tiver a marca do sangue. Ninguém que vai vencer na vida, escuta isso aqui, ninguém que vai vencer na vida, vou melhorar a minha frase, ninguém está aonde está por acaso. Se chegou aonde chegou, ou se você vai chegar aonde vai chegar, é porque tem marcas de sangue que só você sabe do secreto que você passa na solidão da sua vida. Ah, meu Deus do céu, o sangue está chegando na veste e alguém está dizendo da eternidade para José: José, vai te tirar as vestes, vão te jogar na cisterna. É porque ninguém que vai ser exaltado não pode ser exaltado se não tiver marcas na vida. Pega na mão de alguém, por favor. Pega na mão dessa pessoa do seu lado. Diga para o seu irmão assim: Deus está vendo quantas cicatrizes, quantas marcas, quantas dores faz parte do processo. Aí, irmão, seja profeta, olha no olho de alguém e diga para o seu irmão assim: vai dar certo. Aguenta, José. Ei, vai dar certo, José. Irmão, quem tem filho pequeno aqui, levanta a mão lá. Pastor Fernando, missionária Márcia, você tem coragem de deixar Gael dirigir o carro daqui para casa? Hã? Mas quando o Gael crescer, tirar a habilitação, você tem coragem, não tem? Se tem marca, se tem uns arranhões nas costas, se tem o joelho calejado, se tem processo vencido, prepara. Qualquer hora dessa, você vai sentar naquela cadeira, qualquer hora dessa, sua senha vai ser cantada, Deus vai te honrar. Não reclama da cisterna e das vestes e daquilo que você achou que era para você e arrancaram da sua vida. Não reclama, não murmura. O que Deus tem para você é maior. O que Deus tem para você é maior. É maior, é maior. Agora vamos lá. Tudo que Raquel plantou, um dia ela colheu. E ela colheu da forma pior. Porque coisa difícil que tem, Vanessa, é você sentar um dia na sua casa e ver que tudo que um dia você plantou está acontecendo agora na vida do seu filho. Irmão, se nós pais soubéssemos, vigiaríamos muito mais a cada passo que a gente dá, a cada palavra que a gente fala maldita contra os nossos filhos na hora da raiva. Cada atitude que a gente faz no mundo espiritual é como se a gente juntasse, acumulasse lixos. E qualquer hora dessa, a lixeira no mundo espiritual pode ser derramada na vida do seu filho. Cuidado com o que você fala, com o que você faz, como você se comporta. Ela jamais saberia que a inveja que ela provocou, ela jamais tinha dimensão da perseguição contra a sua irmã, dos ídolos que ela carregava no seu coração, da idolatria.
ela jamais tinha ciência de que tudo isso um dia ia prejudicar a vida do seu filho. Ninguém está estéril por acaso, irmão. Olha para cá. Chega um dia para conversar com um mendigo na rua e veja por qual motivo está naquela situação. Nós tivemos um amigo próximo que nós acompanhamos algumas situações da vida dele, que ele se ensoberbeceu por demais e nós vimos Deus derrubar ele do cavalo e a sua vida ir de mal a pior, porque a Bíblia diz que a soberba precede a ruína. Quantas pessoas que você já viu beijar a lona porque se portou de modo imprudente e colheu frutos horríveis na sua vida? Pastor, você está querendo dizer que o processo na vida de José, então, foi provocado pela vida da sua mãe? Muita coisa. Mas escute isso aqui. Se você, olha para cá e grava essa palavra no seu coração. Se você aprende a administrar contando as moedas, Deus vai te habilitar para gerenciar uma grande riqueza. Se você não nega Jesus na hora do aperto, se prepara, porque existem coisas grandes. Ei! Onde você foi mais ferido vai ser onde o seu ministério mais vai destacar. Isso não é jargão de pregador. Eu sempre falo com as pessoas que chegam para nós, o nosso ministério caminha em cima da paternidade, porque foi justamente na área que nós tivemos mais falta. E Deus veio e fechou uma grande cicatriz e nasceu o ministério. E José está colhendo coisas na sua vida que a sua mãe plantou. É o caminho para a gente finalizar. A Bíblia diz: arrancaram-lhe a túnica e jogaram ele na cisterna. Jogaram ele na onde, irmãos? E a informação que a cisterna não tinha? Não tinha o quê? Ninguém que abre uma cisterna, ninguém que abre uma cova, vai dizer assim: eu estou abrindo essa cova para não ter água. Não, não. Abre-se uma cisterna, principalmente no deserto, com a esperança de tocar bem próximo do lençol freático, para que elas tenham água. E guarde aqui, se você quiser anotar para a sua vida. Existem algumas verdades que a cova me ensina. Primeira verdade é que não adianta sustentar uma túnica de couro sem marcas de sangue. Segunda verdade é que José caindo na cisterna significa: o verdadeiro processo de crescimento inicia quando eu desço e não quando eu subo. Eu vou repetir porque talvez você não entendeu. O verdadeiro processo de crescimento iniciou na vida de José. Não foi quando ele recebeu a túnica, foi quando ele desceu para a cisterna. Porque aquele que humilha, aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Descer e recuar nem sempre é ruim. Repare que todo flecheiro que antes de a sua flecha acertar o alvo, ele puxa ela para... Não reclame das perdas da sua vida. Deus te fez perder algumas coisas para quando você for lançado. Tem um ditado que diz assim: tudo que vem fácil vai. A túnica ele pediu, da mesma forma que ele não pediu, ela foi embora. Pastor, mas a cisterna também ele não pediu. Só que a cisterna veio, no mesmo dia eles tiraram da cisterna. Olha para cá. Tem prova que vai durar pouco tempo, mas vai trazer uma lição muito profunda para a sua vida. Eu vou repetir. Tem prova que vai durar pouco tempo, vai trazer um bate muito grande, porque cair da cisterna, ou você acha que eles desceram ele cuidadosamente? Nessa corda aqui, a Bíblia diz que eles jogaram. Estava sem água. Você acha que ele caiu confortável?
Irmãos, a outra lição que a cisterna me ensina é que existe algumas perguntas que a gente faz dentro da cova. E a pergunta é: o Pai me enviou mesmo para cá? Eu estou pregando para mim, tá? O Pai me enviou mesmo? A segunda verdade, Vanessa, que a cova me ensina é: realmente os sonhos procedem? Porque lá em casa, na casa de papai, no meu travesseiro da Ortocrim, eu estava sonhando diferente. O conforto da casa de papai me trazia sonhos proféticos, sonhos lindos. Mas a realidade da cisterna está me fazendo desacreditar na promessa. Algumas perguntas vêm à nossa mente dentro da cisterna. Outra pergunta: como que eu vou sair daqui? Como que eu vou sair daqui? Como? Será possível que o Pai não podia me avisar antes os perigos que poderiam me alcançar? E eu te pergunto, se o Pai tivesse te dito que esses processos iam chegar para a sua vida no meio do caminho, você iria? Você teria coragem? Você ia dizer sim, envia-me a mim, papai. E é nada. Quando você vê se a falta daquilo que você está tendo hoje, quando você vê essa lágrima caindo do seu rosto, quando você querendo um abraço e não tem ninguém para te dar um abraço, você teria recuado há muito tempo. Se o Pai tivesse te mostrado como que seria o processo, você não teria aceitado. Mas Deus me trouxe aqui para dizer para alguém que está dentro da cisterna: calma. Você não achou que eu ia te levar para uma colônia de férias para mim te ensinar, né? Você não achou que eu ia te levar para o circo, para o parque de diversão para mim te ensinar. Crente sem sangue, sem marcas, sem cisterna, sem cova, é um crente qualquer. Mas um crente com marcas na vida, com tapa na cara, com negações, com... É diferente quando você vê alguém que foi perseguido, machucado, espremido na beira do caminho. Você vê alguém gritar: ai, tá doendo, mas eu não vou te negar, Jesus. Tô sangrando, tô machucado, mas eu não posso voltar para... Diga para o seu irmão se você está proibido de voltar para trás. Ei, você já nadou muito para voltar para trás agora. Não existe outra forma, irmã Arlete, de locomover dentro da cisterna, a não ser assim, ó. Em o quê? Sabe o que essa lição me ensina? Repare que em círculo eu ando atrás ou na frente da minha sombra, às vezes, depende da posição que eu estou. É por isso que o Salmo 91 vai dizer: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Deus estava dizendo para José: enquanto você caminha em círculo, eu vou ser a sua amizade. Eu vou caminhar contigo. Quando ninguém te ver, eu serei a sua maior amizade. Fica aí contando a sua vida para todo mundo.
Fica. Enquanto você tiver muitos amigos, guarde isso aqui no seu coração. Enquanto você tiver muitos amigos, que você conta tudo, você não precisa de Deus como a sua amizade. Porque você vai ter falado tudo já para os outros. Ele precisa fazer o que para a sua vida? Alguém vai ficar com dozinha, com peninha de você e vai te dar o que você está querendo. Mas no dia que você caminhar com dificuldades, com provações, com abandonos, você vai entender. Só Ele tirou. Só Ele pode me dar. Eu não vou sair daqui se a tua presença não for comigo. A lição que eu aprendo na cisterna é que a única incidência de luz que aparece não é de baixo, não é do lado, nem do outro. A única facho de luz que aparece é da onde? Por isso que o salmista deixou registrado. Salmo 121. Eleva os meus olhos para onde? Onde me virá o meu socorro? Meu socorro vem do que fez os céus e a terra. A queda provoca dores e desconfortos que, irmãos, isso aqui são revelações que eu vou tendo e vou anotando, tá? Não tem nada no Google aqui. A queda provoca dores e desconfortos que nos traz saudades da cama confortável que proporcionava sonhos incríveis. Repara uma coisa. Quando você está confortável, quando o dinheiro está na conta, quando as coisas estão bem, você sabe se a fatura de cartão de crédito tiver de 500, de 1.000, de 3.000, o dinheiro está na conta. Você sabe que se der no final de semana, você pode viajar para onde é que você quiser, você pode fazer o que você quiser. Por quê? Está confortável. O conforto da casa do pai, o conforto do meu travesseiro, o conforto da minha cama é diferente da realidade da cova. Por quê, pastor? Porque na casa de papai, eu como o pão que papai coloca. Na casa de papai, papai é o provedor. Papai que faz, papai. Quando eu estou no deserto, eu tenho que aprender a ser dependente do papai do céu. Mudança de nível. Deus está dizendo para alguém aqui essa noite: eu vou cortar muita dependência humana para fazer você dependente de mim. Levanta a mão quem está entendendo. Deus está querendo te elevar de nível para você aprender a abrir a boca e a comida, o maná cair do céu para te alimentar. Aleluia! Quem quer mudar de nível não pode ficar dependendo de pessoas. Precisamos de muita gente, mas só dependemos de Deus. Escuta isso aqui. O frio da cova e a escuridão revela as sombras da depressão, solidão e esquecimento. Quem nunca sentiu esquecido? Quem nunca achou que a depressão ia te matar? Quem nunca sentiu aquele frio na alma dizendo: agora eu paro? Não tem como. Quantas lições que a cova nos ensina. A cisterna vai revelar se realmente eu sirvo a Deus pelos presentes, irmã Luciene, ou se eu sirvo a Deus pela presença. Porque tem gente que é assim, cortou a fila da bênção, deixou de ser crente. Mas José me ensina uma coisa: eu perdi a túnica, eu estou na cisterna, mas eu sei que o meu Redentor vive. Já não tem muito prestígio, já não estou nem sonhando mais, já não tem nem onde é que eu reclinar a cabeça, mas eu sei que eu estou no processo do sonho. Diga comigo: cisterna
cisterna, caravana de ismaelitas, casa de Potifar, prisão, Faraó. Quantos processos a mais ele precisou de passar? Repare isso aqui. Primeira coisa, cova. Segunda coisa, vendido. Lembra que a sua mãe lá atrás entregou Jacó para deitar com Leia a troco de alimentos? O menino está sendo vendido agora por 20 moedas. Ei, só que engraçado é que ele tinha perdido o quê, irmãos? Ele tinha perdido o quê? Me ajuda, ele tinha perdido o quê? A túnica simboliza tudo que me dá uma estrutura física e que nos meus olhos, no meu ponto de vista, é a estrutura que o meu pai, a herança do meu pai, ou aquilo que eu conquistei pelo meu exemplo de filho. A túnica simboliza os meus títulos, os meus currículos. Aí Deus, serve não. Quê? Não, serve não. Vai para a cisterna. Serve não. Vai ser vendido. Que mais? Vai para a casa de Potifar. Que? Casa de Potifar? Vai para lá. Na casa de Potifar, a Bíblia diz que ele foi tentado pela mulher de Potifar. Como que encerra essa história, pastor? Encerra de uma forma. Nós sabemos que esse moço, depois de passar toda a dificuldade que ele enfrentou, ele vai ser chamado por Faraó na sua presença. 17 anos tinham se passado. 30 anos, José se apresenta agora diante de Faraó. Sabe como é que ele se apresenta? Barba feia, cabelo grande, sujo. A Bíblia diz que quando o Faraó chama para ele se apresentar, ele rapa a barba, toma um banho e chega. Ele chega diante de Faraó com roupa de escravo ainda. A roupa ainda era simples. Mas sabe o que sabe o que José tinha na sua vida agora, Maísa? Agora José tinha marcas que habilitava ele de governar sobre o Egito. É mais ou menos você está aqui agora e recebendo, depois de tudo isso, a autenticação de ir ser um suplente lá nos Estados Unidos. A maior potência da época, o Egito, José chega lá. Agora vem para cá. Você imagina o José chegando lá sem saber nada. Seria há 17 anos atrás. Um menino. Sem saber nada. Deus permitiu todo esse processo de esquecimento, jogar para um lado, jogar para o outro, perder coisas, cair na cisterna, perder a túnica. Para quê, pastor? Eu preciso encerrar na Bíblia. Comecei na Bíblia, vou encerrar na Bíblia. Capítulo 41. Versículo de número 38 em diante. Olha o que a Bíblia diz. E disse Faraó ao seu servo: acharíamos um varão como este em que haja o Espírito de Deus? Primeira coisa, José tinha o Espírito de... Depois diz Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém é tão inteligente e sábio como tu. Inteligente e sábio, ele recebeu essa habilitação no meio das processos da sua vida. Tu estarás sobre a minha casa, ou seja, você perdeu a sua casa, mas você ganhou um lugar aqui no palácio. Outra coisa,
e por boca se governará todo o meu povo. Você não podia governar sobre a casa dos seus pais, mas você vai governar sobre o Egito, José. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó, José, vês, aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E para encerrar, tirou o Faraó o anel, me diga comigo, anel, e pôs na mão de José e fez vestir vestes de linho fino. Vestes? Pôs um colar no seu pescoço e fez subir no carro que tinha e clamava diante dele: ajoelhai, assim pois toda a terra do Egito. Lembra do sonho? Sol, a lua, 11 estrelas se prostrando diante de José. Na casa dele aconteceu o famoso ditado: santo de casa não faz milagre. As marcas de José é mais ou menos a chave que abriu a porta do sucesso. Se tem marca na sua vida, você não vai precisar fazer muito esforço. As suas marcas, as pedradas que você levou e continuou servindo a Deus, vão te habilitar a subir o degrau que você nunca imaginou em subir. Finalizo. Ele recebeu um anel na mão, e ele recebeu vestes de linho. Irmãos, foi tirada a túnica e ele recebeu vestes de linho fino. A túnica, ele tinha respeito do pai, e os seus irmãos o invejavam. Mas a veste de linho fino, ele tinha respeito de todo o Egito. Onde José passava, alguém estava dizendo: eu sabia, a glória dessa última casa sempre será maior do que a da primeira. Não chore pelas vestes perdidas. Deus tem uma veste resplandecente nova para te entregar. Olha para cá, irmãos. José não precisava agora andando e contando quem ele era, porque a veste que ele carregava denunciava quem ele era. O anel que ele tinha na mão denunciava quem ele era. O carro que ele andava denunciava a autoridade que ele tinha. Fernando, quando José passava na rua, no palácio, alguém abaixava a sua cabeça. Ajoelhe-se diante de José. Pastor, você está pregando uma palavra, quem te viu passar na prova e não te ajudou. Sabe o que o invejoso tem? O invejoso ele não inveja o que você tem. O invejoso não quer que você tenha. Quando Deus te der graça e vitória, e fazer você superar os processos e te dar vitória, porque Deus vai fazer isso. Deus não coloca ninguém em fornalha em vão. Deus não permite ninguém passar provação nenhuma em vão. É que vai te autenticar para viver. Quando Deus te autenticar para viver, irmãos, não precisa falar que você é, porque as suas marcas vão mostrar por o caminho que você passou. E você vai estar habilitado a viver tudo o que Deus diz que você vai viver. A cisterna tenta fazer a gente duvidar. Mas quando você olhar para trás, você vai dizer que valeu a pena suportar tudo que você tem enfrentado. Tem coisa que você é inocente, né? Mas tem coisa que você causou. Mesmo assim, se você não desistir, você vai chegar aonde Deus quer que você esteja e governe. Governar. Deus nos chamou para ser cabeça e não cauda. Deus está dizendo para alguém aqui: como que você conseguiu sobreviver com um salário mínimo, pagando aluguel, feira, água, luz, ainda cuidando de 2 filhos? Você é ninja.
prepara para receber, para ter uma melhor qualidade de vida. Quando você pegar seu salário, não murmura não, crente. Continua sendo fiel. Porque a Bíblia diz que dele é o ouro e dele é a prata. E ele dá a quem ele quer. Olha para o seu irmão, para a gente encerrar, e diga assim: tem marca aí? Diga para o seu irmão, se tem marcas aí. Se tem marca, tem palácio. Se tem marca, tem governo. Se tem marca, tem honra chegando. Se tem marca, tem uma cadeira te esperando. Se tem marca, tem um anel te esperando. Se tem marca, tem vestes novas te esperando. Se tem marca, tem um carro novo te esperando. E alguém vai dizer: eu sei aonde ele passou, eu sei quem ele é, eu sei as cavernas que ele passou para estar onde ele chegou. Quantos concordam com essa palavra? Fica de pé no seu lugar aí, vai.